o Manuel Ricardo, nosso irmão amado, aí explicou no domingo passado. Tá ok? Vou continuar aqui, já iniciou mais ou menos 5 minutos. Começou em 5 minutos. Muita coisa, né? Mas vamos iniciar agora, propriamente dito, no material que não foi fornecido, material na internet. Tá. Vai ser fornecido o material, está em PDF para vocês, sobre arrependimento, tá bom? Aí vocês podem acompanhar de uma maneira, junto conosco, né? De uma maneira mais fácil e didática. Então, vamos lá, voltando aqui. Voltando aqui, agora eu me perdi onde eu estava. Assim, o arrependimento é o elemento da conversão que aconteceu conosco depois de sermos regenerados por Deus. É um ato do Espírito Santo que passa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós nos deparamos com o seguinte fato: somos pecadores. E isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, muito mais que com o ser humano. O ser humano não precisa estar regenerado para saber que um comete na verdade um com o outro. Mas o problema aqui é o nosso relacionamento com Deus. Então, somente os que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, vai ter essa consciência do quanto o pecado é assombroso, é uma afronta ao nosso Pai. Aquele que nos sustenta, aquele que diariamente estamos aqui pela misericórdia e benevolência dele. E isso passa a fazer com que o nosso coração comece a se contritar. Tá ok? Então, o arrependimento, vou repetir, depende do fato de nós compreendermos que todo pecado é um agravo, afronta a Deus. E, infelizmente, não estou dizendo aqui, eu não posso dizer se é a maior parte ou a menor parte. Mas até iniciei a fala aqui no início, o grande problema desse assunto arrependimento hoje em dia ser muito relativizado tem vários fatores. Depois eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, que é muito bom, recomendo a vocês, autores, para quem quiser depois adotar. Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. Então, logo na introdução, ele dá mais ou menos 7 motivos para esse assunto, né? Sobre o arrependimento, está tão relativizado ou não ser tocado pela igreja de forma como deveria ser, de forma profunda. Tem várias razões. Uma das razões que ele está aqui tem a ver que o pecado se transformou em grande parte numa patologia. Ou seja, é uma doença. Se é uma doença, eu não tenho culpa, eu não sou responsável. Então, não estou dizendo que isso realmente não existe. Só que nós, como pecadores, utilizamos, nos justificamos, muitas das vezes, nesse intuito. Então, relativizamos o pecado, aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Por diversos motivos. Vergonha, uma culpa excessiva, e aí vem outra pessoa e diz que, olha, não é necessário, todo mundo, acontece com todo mundo, então isso é relativizado, enfim. Tem vários motivos, ele fala aqui de forma mais sucinta, só que não tem como hoje, né, entrar nesse assunto com mais profundidade. Mas o arrependimento é muito importante, essa aula, pessoal. Apesar de ser pouco tempo, mas eu deixei esse material, fiz questão para vocês levarem, editarem durante a semana, né? No domingo que vem, vamos falar sobre fé e vocês vão começar a compreender por quê a consciência do arrependimento ela é tão importante para a nossa fé ser mais profunda. Sem uma, não tem a outra. Então, podemos dizer aqui, já adiantando um pouco, que um arrependimento raso ou falso vai fabricar uma fé rasa ou até uma fé falsa. Então, as duas estão interligadas. Tá? Aí um ponto aqui sobre arrependimento. Em todas as épocas, desde que nossos primeiros pais foram expulsos do Jardim do Éden, Deus tem insistido no arrependimento. Alguém pode ler Gênesis, capítulo 4, no versículo 3 a 7? Natan pode, Natan consegue.
Já trabalhei. É quando Deus vai falar com carinho. Gênesis 4, do verso 3 ao verso 7. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atendeu o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta não atendeu. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirais? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele desvio dominado. Ou seja, apesar da palavra arrependimento não aparecer aqui, está claro que Deus está chamando ele para quê? Para se arrepender daquele mal que surgiu no coração dele, que foi a inveja do irmão, o egoísmo dele, a revolta dele contra Deus, de aceitar o sacrifício do irmão e não dele. E aí Deus o chama ao arrependimento nesse momento. Então, depois da queda, até mesmo lá em Adão com Eva, quando ele pergunta, né, claro que Deus sabia o que tinha acontecido quando ele estava perguntando Eva, procurando Adão, eles estavam escondidos e Deus pergunta: por que vocês estão escondidos? Era óbvio que Deus sabia. Mas muitos, né, os teólogos, durante todo esse tempo, têm assim, plena certeza de que ali Deus estava dando ali uma oportunidade para Adão falar o que houve e admitir o que houve, para se arrepender. Mas não. Adão coloca a culpa em quem? Na mulher. A mulher coloca a culpa em quem? Na serpente. Então, desde a queda, o arrependimento, Deus nos chama arrependimento. Tá? Outro ponto. E aí, tem Jó, né, na época dos patriarcas, nesse capítulo aqui, de Jó 42, versos 5 e 7, é aquele momento, não precisa ler não, para a gente adiantar, mas é aquele momento depois que Deus se revela a ele, e aí ele diz: antes eu ouvia falar de ti, agora eu conheço, me arrependo pode ter sido. Ou seja, o fato de nós começarmos a conhecer a Deus vem simultaneamente com arrependimento, porque ele é um ser santo, ele é um ser perfeito, ele é um ser justo. E no momento em que contemplamos a glória de Deus, não tem como nós nos vermos miseráveis, totalmente cinzas. Chama a atenção aqui do Gênesis 7, né? Deus fala para Caim: sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Aí, lembrando que Abel e Caim já estavam no pecado, né? Porque o pecado já tinha ocorrido. É interessante essa frase do desejo, porque a gente tem que lembrar que o pecado é um desejo, né? Você até falou das pessoas que naturalizam antigamente para se arrepender. A gente tem que se arrepender desse desejo de pecado. Tem inveja, falar mal do outro. Né? A gente tem que olhar para dentro. E uma coisa que você falou muito a gente tem que declarar esse arrependimento. A gente tem que falar, tem que reconhecer, sentir isso, não quero mais. Aí, por isso que Deus pergunta e chama, né? E fala, e pergunta para Adão. Pergunta para Caim, né? Por que você está assim? Porque você precisa. Né? À toa que a terapia também pede isso, né? Que a gente faz, que a gente reconheça. Ou falar ou no ato, numa atitude que você tem que tomar, mostrando arrependimento. Isso é bem explicado lá em Tiago, capítulo 1, vou ler aqui. Capítulo 1, a partir do verso 12. Tiago diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos homens. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal
e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, você se deixa levar, né, pelos desejos desenfreados, você passa a fazer, vem o pecado, dá luz o pecado, gera o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Então, pelo que Mila falou, acontece isso lá em Gênesis, no capítulo 4, quando Deus chama Caim, para justamente falar isso, né? Então, nós somos pecadores, ou seja, esse mal está dentro de nós. Regenerados, esse corpo, e por isso que esse corpo ele não vai entrar no reino dos céus, ele precisa morrer. Porque incorruptibilidade não vai poder entrar no reino dos céus. Então, por isso, mesmo regenerados, mesmo agora sendo a habitação do Espírito Santo, nós precisamos a todo momento, quando vier esse desejo desenfreado, pela graça, mediante a fé, refreado, para ir. E aí, como o Tiago diz, né, bem-aventurado aquele que passa por provações. Porque no final a alegria, né, depois daquela de toda a dificuldade, vem a alegria e o consolo de Deus. Esse é o consolo que nós temos em Deus. Então, continuando aqui, outro ponto, é a primeira palavra do Evangelho no ministério de João Batista. Mateus 3, do versículo 1 a 8. Mateus 3, versículo 1 a 8. Por favor. João Paulo ali. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Até o final, Até o 8. atenção, profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai um caminho do Senhor, direitai as suas veredas. Usava João 10 quilos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. Então saía a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circuncisação de Jordão. Perdão. E era assim, por ele batizava no Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus iam ao batismo, dizendo-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira da vindoura? Até o 8. Produzia, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a primeira palavra do ministério de João Batista não foi graça, não foi amor, foi arrependimento. E ainda quando ele percebe que os fariseus estavam indo lá, muito mais para investigar quem ele era, né? Não se importando com a mensagem que ele tinha, ele chega para eles e fala: quem deu a entender a vocês que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Outro ponto, não somente João Batista. Logo depois, quando João é preso, inicia-se o ministério de Jesus. E qual é a primeira mensagem? Visto lá, por favor, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Capítulo 1, verso 14 e 15. Pode ler. Depois de João ser preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creio no evangelho. Ou seja, primeira palavra, primeira pregação de Jesus, que é aqui posto no Evangelho de Marcos. Assim que João Batista foi preso, iniciou-se o ministério de Jesus e ele pregava dizendo, né,
O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, a importância do arrependimento. Muito importante. Aí, continuando aqui, Jesus iniciou, já falei, nos apóstolos. Os apóstolos ensinaram da mesma forma essa doutrina como primordial, junto com a fé, para a obtenção da salvação. Quem pode ler, por favor, Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, do verso 13 ao 19. Atos, capítulo 3. Do verso 13 ao 19. De Abraão, e de Isaac, e de Jacó, e Deus dos nossos pais, eles consultou Jesus a quem vós entregastes, perante a face de Pilatos pregaste, tendo ele determinado que fosse seu. Mas vós pregaste o santo e o justo que viste, e se vos desse um homem como se, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, o seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este na presença de todos nós esta perfeita saúde. E adorem-nos. Eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim entendeu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Bem? Não, aí 19, até o 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e vendo assim os tempos do refrigério na presença do Senhor. Amém. Ou seja, Pedro, na hora de pregar, ele fala sobre Jesus, fala o que aquele povo fez com Jesus Cristo e depois chama o arrependimento. Ou seja, sempre João Batista, Jesus Cristo, os apóstolos compreenderam o quê? E firmam isso de forma categórica. Todas as pregações colocadas em Atos de Pedro, de Paulo, até tem aqui depois, não precisa ler, tá? Não? Ele falou, não foi não. Lá em Atos, capítulo 17, e no capítulo 20, não precisa ler. Paulo, da mesma forma, ele apresenta alguma... por exemplo, lá na Grécia, ele reconhece, né, a religiosidade dos gregos, falam dos cultos que ele promove, contudo, ele começa a falar que existe um Deus, sim, que ele segue aquele Deus desconhecido, né, de uma estátua que tinha lá no grego, que diz que aquele Deus criou o mundo, sustenta o mundo, e que a vida que nós levamos aqui não é de acordo com esse Deus que ele quer revelar naquele momento, e ele chama o arrependimento. Precisa ler, depois vocês podem dar uma olhada lá. Tá? Então, em todas as pregações, o arrependimento está ali presente, chamado arrependimento. Aí eu coloquei aqui, vai estar aí no estudo o seguinte: Martim Lutero abriu a reforma pregando as 95 teses na porta da catedral de Wittenberg. Ou seja, os próprios reformadores, a partir de Martim Lutero, compreendeu também o papel do arrependimento. Qual é a primeira tese das 95 que ele coloca? Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse uma vida de arrependimento. E ele traz à luz, né, essa primeira tese a partir de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, né, que lembra, né? Isso. 14 e 15. Principalmente o versículo 15, parte B, que é arrependei-vos e crê no Evangelho. No grego original, eu coloquei no papel, vou ler aqui, tá? É uma exegese aqui, realmente, se baseando no texto grego, no texto original. No original grego, o verbo arrepender e crer estão no presente do imperativo ativo, que, né, é a gramática lá grega, do grego koiné da época, que corresponde ao nosso português
uma ação que envolve uma ordem, ou seja, um preceito. Então, Jesus, quando fala arrependei-vos e crede no Evangelho, é uma ordem, tá? É um mandamento. Além de ser uma ordem, esse tempo do presente do imperativo ativo significa também um ato contínuo e repetitivo. Ou seja, poderia essa frase aqui no português ser traduzida da seguinte forma: continue se arrependendo e crendo no Evangelho. Então, não é algo que a gente realiza somente uma vez. Um momento da vida, eu me arrependi, vi que eu sou pecador, passei a ter em Cristo Jesus, e a partir daí agora eu sou cristão e pronto. E deixa a vida levar, na graça de Deus, tentando ser bom ali e aqui, né, lutando nessa vida, esperando agora. Não é esse o mandamento de Cristo dessa passagem. Ele está dizendo o tempo todo: a vida de vocês é uma vida de constante arrependimento e se voltando em fé no Evangelho. Entenderam isso, pessoal? Isso aqui é muito importante de entender. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode interromper e perguntar, tá bom? E aí ele concluindo que, de fato, o arrependimento difundido, né, que significa propagado, disseminado e duradouro, é o melhor sinal de que estamos crescendo profunda e rapidamente no caráter de Deus. Aqui, o autor aqui, eu peguei isso aqui de algumas biografias, do Tim Keller, da Teologia Sistemática de Berkhoff, desse livro aqui que eu falei com você no início, Arrependimento, e todos eles colocam que assim, é um caminho da nossa santificação. Que é o quê? Sempre se arrepender. Quanto mais, vou colocar essa palavra nos termos teológicos, de uma forma mais prática. Quanto mais contemplamos a glória de Deus, temos mais conhecimento de quem Ele é, do que Ele faz por nós, do que Ele fez por nós, do que fará por nós, mais vamos ter um sentido de miséria, de dependência da sua graça. Quanto mais a vida cristã nós passamos e cometemos erros, nos deparamos com o pecado que nós achávamos que tínhamos conseguido vencer. Tudo isso faz com que nós passamos a compreender e nos entregar cada vez mais diante da graça e da misericórdia dele. E isso é que vai fazer a nossa fé ser mais profunda, mais fixa, chegando e orando para chegar ao ponto de realmente ser uma realidade no coração as palavras do apóstolo Pedro. Quando Jesus chega, né, fala um discurso duro, discípulos vão embora, ficam os 12, ele pergunta: vocês não vão embora? E qual a palavra de Pedro? Você lembra? Não, Pedro. O que Pedro fala para Jesus no momento que ele pergunta? Ele pergunta: e vocês não vão se retirar também? Alguém lembra? Para onde iremos? Para onde iremos? Quanto mais nós temos essa experiência transcendente com Deus, quanto mais compreendemos esse amor dele, mais ficamos fixos na rocha, porque sabemos que fora dele não tem vida, não tem nada, não tem felicidade, não tem refrigério, não tem nada. Então, o arrependimento, que é um dos elementos da conversão, a importância dele está nisso. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Vamos lá, continuando. Aí, coloquei aqui como outro ponto. Então, podemos chegar à conclusão que qualquer sistema de religião entre seres humanos que não inclua arrependimento é falso. Diante do Deus verdadeiro que se revelou na sua Sagrada Escritura, diante do próprio Cristo, que é Deus em carne, que veio e revelou essa verdade, e ele mesmo prega o arrependimento como um caminho primordial para alcançar a salvação, um dos caminhos primordiais junto com a fé, como eu falei no início, alguns de vocês não estavam, a fé e o arrependimento andam concomitantes.
Não tem como. Estamos aprendendo aqui, falando sobre arrependimento hoje, por questões didáticas, teológicas. Mas o arrependimento e fé andam juntos. Alguns teólogos vão dizer que são irmãs siamesas. Não tem como separar isso. São dois lados da mesma moeda. Ok? E aí eu citei aqui Matthew Henry, que foi um pastor presbiteriano e comentarista bíblico, né? Ele tem um comentário muito famoso no meio reformado, um pastor inglês, né? Que nasceu em 1662 e morreu em 1714, que disse: se o coração do homem tivesse permanecido reto e puro, as consolações divinas seriam recebidas sem essa dolorosa operação precedente. Mas visto que o coração do homem é pecador, tem de ser primeiramente quebrantado antes de receber a paz. Tem que labutar antes de obter descanso. Para haver a cura, a ferida precisa ser examinada. A doutrina do arrependimento é uma doutrina correta do Evangelho. Não somente o austero João Batista, que foi considerado um homem melancólico e pessimista, mas também o amável e gracioso Jesus, cujos lábios transbordavam doçura, pregaram o arrependimento. Outro ponto: o arrependimento pertence exclusivamente à religião dos pecadores. Ou seja, lembrando Lucas, capítulo 5, verso 30 e 32. Alguém pode ler? Por favor. Não sei se vai dar tempo aí. Vai ser Lucas 5, versículo 30 e 32. Pode ler. Os escribas deles, os fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamá-los justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, o arrependimento pertence a quem tem consciência que precisa de perdão, que precisa se arrepender, que é pecador, tem essa consciência. Tá? Parece óbvio falar isso, mas Jesus, da mesma forma, fala isso para os fariseus e eles não entenderam. Olha, por que eu estou com pecadores? Porque eu chamo eles para que se arrependam. Outro ponto agora. É importante considerar como o Evangelho afeta e transforma o nosso ato de arrependimento. No Evangelho, o propósito do arrependimento é repetidamente chegar à alegria da nossa união com Cristo, para enfraquecer nossa necessidade de fazer algo contrário ao coração de Deus. O que significa isso? É sempre aquela pergunta: ué, se é pela graça que eu sou salvo, se a lei agora não me condena, então eu posso pecar? Então não tem problema? Vamos lá, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como teremos ainda vida? Ou não sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados da sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em unidade de Cristo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Então, Até o verso 4. vai para Não quero, já passou. O que acontece? O que ele está querendo dizer aqui? A mensagem do Evangelho de que nós somos maus. Deus é bom. E por isso a vida que nós levamos é uma afronta a Deus. E por isso estamos sob a sua ira. Mas com o grande amor que ele nos amou, ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E aquele que crê nele se arrepende, ou seja, que tem essa consciência de que realmente é verdade o que Deus fala sobre nós, ele se arrepende e crê nessa salvação que ele nos deu através de Cristo,
estamos unidos a Ele. Passamos a ser filho de Deus. Somos adotados. Passamos a ser povo do reino de Deus. Passamos a ser habitantes agora do reino celestial em Cristo. Passamos a ser amigos de Deus. A partir dessa notícia, dessa boa nova, como podemos, então, continuar sendo dominados pelo pecado? Não significa, como eu falei no início, que nós não iremos pecar. Mas como vamos querer entregar os nossos braços, nossas pernas, nossa mente, nosso coração às concupiscências do nosso coração, aos desejos desenfreados? Como não vamos querer honrar esse ser que nos salvou? Como não vamos querer honrar aquele que deu a sua vida, que passou por todas as aprovações sem pecar para nos mostrar como deveríamos agradar o Pai que está no céu, que nos sustenta? Então, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado por Deus, aquele que tem o Espírito Santo, ele tem esse sentimento, essa afeição por Deus, por Cristo, de tal maneira, esse amor que faz com que você evite qualquer coisa que possa denegrir o objeto do seu amor. Então, por que a lei não condena o cristão? Porque queremos praticar a lei por querência, por vontade própria, por saber que aquilo ali agrada a Deus. Estou me fazendo entender, pessoal? Por favor, pode me interromper e perguntar. Gente, isso é muito importante. Arrependimento é muito importante. Como o Mateus falou, se nós não examinarmos a nossa ferida como deve ser examinada, por mais que doa, por mais que cause sofrimento, nós não vamos ter uma fé robusta, profunda. Porque se examinarmos o nosso sentimento como uma ferida, com medo de provocar dor e somente colocar um band-aid, nós vamos achar que estamos curados e por dentro, né? O nosso médico amado aqui pode falar isso melhor. Por dentro está tudo deteriorado e pode causar a morte. Por quê? Porque não examinamos profundamente a nossa ferida. Então, o arrependimento é algo muito importante de nós fazermos exercício constante de autoexame. Tá? Sempre, mas sempre tendo Cristo como a nossa boia, né? O nosso mágico, aquilo que a gente vai se autoexaminar agarrado em Cristo. Não pode ser diferente, senão entra numa depressão profunda e aí vai tudo por água abaixo. Então, é um autoexame agarrado em Cristo, sabendo da sua graça e misericórdia. Outro ponto, o arrependimento salvífico não somente leva você a detestar e deixar de fazer o mal, mas faz você a querer e desejar a fazer o bem. Ou seja, é o ato da conversão. Pegando aqui a conversão e colocando isso aqui no arrependimento e fé. Conversão. Uma volta para Deus. Ou seja, você está seguindo um caminho e aí, a partir de um conhecimento, você percebe que o caminho que você está seguindo está errado. E a partir desse mesmo conhecimento, você toma a direção certa. Ou seja, se eu paro só no caminho e sento, eu me converti, eu me volto, da mesma forma, não adianta somente se arrepender. Por isso que eu falei, o arrependimento e fé, ele é um concomitante. Não adianta somente se arrepender. Eu preciso me voltar para o caminho correto. Se eu só me arrependo, se eu só tenho noção de que eu sou pecador, que eu não mereço, que eu sou horrível, entende? Isso não como já ouvi falar, né? Não. Uma das provas que você é cristão é se você tem um senso de que você é pecador. Aqui está dizendo que não é só isso. Não, você passa a não querer fazer o mal, mas você passa a querer fazer o bem. Você passa a querer agradar a Deus. Embora o arrependimento seja um dever óbvio e frequentemente ordenado,
só pode ser realizado de modo verdadeiro e eficaz pela graça de Deus, né? Isso aí vocês viram sobre a regeneração. Isso tudo que eu estou falando acontece com aquele que foi regenerado, né? Que é uma nova mente, que é um coração de carne, né? Que é o Espírito Santo habitando com seus mandamentos no nosso coração, que passamos, então, a ser guiados por esse Espírito. Apesar de, da forma externa, ser um esforço nosso, ser um trabalho nosso, mas nos bastidores sabemos que quem está me guiando é o Espírito Santo. Então, vou passar aqui, isso aqui vocês já viram. Olha, eu ia falar sobre os elementos do arrependimento, mas pelo horário, vou falar aqui de uma maneira geral, tá? O que são elementos do arrependimento? Ele se caracteriza por 3 elementos. Primeiro, o elemento intelectual, que é o quê? É você ter conhecimento que você é pecador. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Por isso que nós temos que falar sobre o Evangelho. Se a pessoa não sabe disso, se a pessoa não sabe que ela é pecadora, e como eu falei no início, não é somente a questão de você fazer algo errado para o próximo, mas é com relação a Deus, a vida que você leva, a vida que tudo que você faz, mesmo as coisas boas, não são para a glória de Deus. É para diversos motivos, mas não para isso. E isso é pecado. Então, esse elemento intelectual faz parte do verdadeiro arrependimento. Contudo, somente esse elemento, está aqui no final, se este não for acompanhado pelos elementos subsequentes, poderá manifestar-se como temor do castigo sem ódio pelo pecado. Ou seja, a pessoa ela passa a ter um conhecimento que é pecadora e que Deus está, que a ira de Deus está sobre ela, e ela vai ser condenada, né, ao inferno. Então ela passa a ter esse conhecimento, se desespera, e aí passa a querer acreditar em Jesus e em Deus de forma intelectual, de forma cognitiva, né? É um raciocínio lógico. Ora, se ele está falando para eu acreditar nele, se ele está falando para eu acreditar no filho dele, e aí eu sou salvo, então vou fazer isso. Vou para a igreja. O que precisa fazer? Vou para a igreja, preciso participar de EBD, passo a fazer determinadas boas obras e está tranquilo, agora estou salvo. Ou seja, se voltasse para Deus, não foi pelo reconhecimento de quem Deus é, o amor dele, que ele é um ser bom, mas sim por medo, simplesmente por, olha, eu tenho que fazer, senão estou perdido. Então, somente esse elemento intelectual não possibilita o arrependimento verdadeiro. O segundo elemento é o elemento emocional, que no arrependimento verdadeiro vai acontecer. Você passa a saber de algo e isso mexe com as suas emoções, mexe com o nosso sentimento. Sei que sou pecador, sei que estou condenado. Vou chorar, vou entrar em desespero, vou fazer como aquele centurião lá de Filipe. O que eu posso fazer para ser salvo? Então, gera um sentimento, gera uma emoção. E aí, o autor aqui coloca que somente o intelecto, o elemento intelectual, o elemento emocional, também não é suficiente para gerar arrependimento verdadeiro. Por quê? Porque ele diz aqui, isso pode se manifestar apenas como remorso. A gente vai ler, se der tempo, 2 Coríntios 7, onde Paulo vai falar sobre a diferença do arrependimento real para o arrependimento falso que leva à morte. O que é o remorso? Falando aqui em termos gerais. Você tem consciência do erro, você até se arrepende de ter feito aquilo, mas não tendo vista que você pecou contra Deus, mas porque você passou vergonha, porque aquilo te causou um mal, porque aquilo fez você ser menos amado, porque te fez passar vergonha perante pessoas que vocês amam, que nós amamos, mas não foi porque você pecou contra o ser que mais te ama nessa vida.
coisa interessante da questão, Jeremias 17, enganoso o coração, mais que outras coisas. E desesperadamente comum. Quem poderá entender? Você vê que na desafia, eles foram mortos e eles mentiram. Eles não fizeram mal para ninguém. Mentiram para Deus. O interessante é que lá você poderia falar assim, eu sou o Senhor, som do coração. Eu provo pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos. É interessante isso. Eles foram mortos. Não fizeram valor menor, não. Não. É mentira. E Pedro fala, mentiram do Espírito Santo. Então, o pecado, o pecado é horrível para Deus. Mano. Temos que pedir graça a Deus para compreender isso e perceber isso de forma sobrenatural. Esse elemento emocional, teve isso que eu falo com você, segundo a palavra desespero também, né? Se a pessoa tem essa tristeza, mas ela também não consegue entender Jesus, a graça, também Isso. né? É isso aí. Então, ela está muito centrada nela, conheceu que fez um problema, Perfeito. mas não está Perfeito. conseguindo alcançar a salvação, né? De Isso. Jesus. Ou seja, corrobora com arrependimento e fé, andam juntos. Se nós só ficarmos com o arrependimento, vamos entrar em desespero. Vamos entrar. Por quê? Porque o arrependimento é egoísta. A autocomiseração, aquela pessoa que às vezes fica, eu sou pecadora, né? Você tem que Igreja, fazer sozinha. isso, é o egoísmo, na verdade é o contrário. Ela está sendo soberba. Porque ela não admite que precisa de alguém para salvá-la. Que precisa de Deus para dar graça, misericórdia. Ela é como se ela tivesse assim, olha, se eu não tiver naquele patamar que eu acho que está bom, isso não serve para mim. Então, isso não é suficiente para mim. Eu já tive uma amiga, sou eu, não vou precisar falar amiga. Não, graças a Deus, agora tem 2 anos que ela mudou para esse mas por conta disso, ela se afastou. Porque ela achava que não ia alcançar nunca. E aí ela entrou nos desesperos que eu lembrei, aí te perguntei. Ela ficou quase 10 anos assim, afastada mesmo, porque ela entrou nesse nível de reconhecer o pecado, mas ficar buscando quando sozinha, não chegou. Força Agora, graças a Deus, ela. Amém. Então, gente, Porque os fariseus estão apontando, né? E a parte dos fariseus e aqui são os que estão na igreja, os doutores da lei. Né? Eu estou gostando do que eu estou lendo e aqui no comentário do pastor Antônio. Saber que sou tudo isso e até mesmo pior, porque jamais pensei aplicar um caráter merecido do amor de Deus por mim. Deus que me ama na totalidade da minha vida. tem uma frase do Jim Kelly, se eu vou lembrar aqui, que é maravilhosa. Ele vi no Twitter, né? Que ele falava assim, nós somos muito piores, nós somos piores do que aquilo que nós imaginamos. Ou seja, pensa na pior coisa que você fez para alguém. Pode ter certeza que nós somos, eleva aí, não sei, 20ª potência, nós somos muito piores do que isso. Contudo, nós somos amados de uma forma que, olha, nós não temos ideia. E o que nós temos que procurar fazer, estudando, frequentando culto, lendo a Bíblia, é compreender esse amor. Então, de novo, eu vou repetir isso sempre. O arrependimento, ou seja, a convicção de pecado, quanto mais profunda, mais vai levar para uma profundidade na fé. Isso é muito importante, eu repetir sempre. Tá bom, gente? Vamos lá para a lição? Bem, 2 minutinhos. Que é o último elemento aqui, o elemento volitivo, que consiste numa mudança de propósito, num abandono interior do pecado e numa disposição para a busca do perdão e da purificação. Salmo 51, versículos 5, 7 e 10, e Atos, capítulo 16, versículo 25 ao 30. Depois vocês procurem aí, tá bom? Não vai dar tempo. Esse elemento inclui os outros 2, ou seja, eu tenho o elemento intelectual, eu conheço, né? Eu ouvi falar do evangelho, da fé, que eu sou pecador,
eu tenho o elemento emocional, isso mexeu com as minhas entranhas, mexeu com o meu coração, e fez o quê? Que aí é esse último elemento que culmina no arrependimento verdadeiro. E isso aqui, gente, também tem a ver com a conversão. Esses três elementos têm a ver com a conversão como um todo, que eu vou falar sobre isso na fé. Também existem esses três elementos na fé. E isso realmente é o que Jonathan Edwards vai falar no seu livro Afeições Religiosas. Que ele vai citar quase no livro todo diversos elementos que pode ou não pode ser consequência de uma conversão legítima. Mas, no final, quando ele fala que aquilo ali representa uma conversão legítima, é quando acontece isso. As afeições por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, pela palavra, passam a se tornar reais. Então, passamos a amar isso, passamos a desejar isso. Isso aqui culmina, né, numa verdadeira conversão, numa verdadeira fé e num verdadeiro arrependimento. Tá ok, pessoal? Talvez, aí eu não sei se é isso que vem, ficou só faltando os dois tipos de arrependimento, né? O verdadeiro e o falso, que está aí no material, vocês podem ler. Na semana que vem eu pergunto se vocês têm alguma dúvida sobre isso, tá? Mas não vai dar tempo de entrar hoje, tem algumas coisas importantes sim para falar, mas é possível vocês verem no domingo que vem, vocês verem perguntas sobre essa parte, tá? E aí, depois de responder a pergunta, eu passo para frente. Tá bom, gente? Então, assim, gente, é um assunto muito importante. Peço, né, em Cristo, que vocês peguem esse material, leiam durante a semana, meditem, tá? No final, tem um exercício, eu não ia falar sobre ele, mas eu deixei de propósito. É um exercício em que Keller recomenda que ele pegou do Espírito de um autoexame, né, levando a arrependimento para as coisas básicas. É bem simples, mas muito útil, muito importante. E eu bem, eu recomendo, mas, na verdade, falando assim, pedindo a Cristo para que vocês realmente venham a ler isso com seriedade e pratiquem. Tá bom, gente? É um assunto muito importante. Pena pelo tempo, não pode se aprofundar mais. Enfim, mas é isso. Fala alguma coisa? Ótimo, gente. Foi bom que confirmou muita coisa que nós ensinamos na aula de conversão de forma mais profunda, né? E semana que vem vamos ter aula sobre fé. Na outra semana, teremos uma aula sobre justificação para a nossa irmã Ludmila. Gente Vamos querida, com um cafezinho, né? isso. Alguém quer fazer uma oração para terminar? Então, eu faço aqui. Pode fazer. Deus, queridos Pai, saudar o seu nome, saudar o seu nome, Deus. Queremos te agradecer por essa aula maravilhosa. O Senhor tem sido bom nas nossas vidas, que venhamos nos arrepender, Pai, dia após dia, e sabemos, Pai Deus, que sem ti, Pai, não seremos nada, Pai Deus. E hoje estamos aqui, Pai Deus, pela sua graça, Pai, pela sua misericórdia. Amém, Senhor. Eu queria pedir, Pai, que o Senhor venha guardar a família de cada um que está aqui, a vida de cada um. O Senhor venha cuidar, Pai, de cada necessidade, meu Deus, de cada pessoa, Pai. Hoje o Senhor sabe, meu Deus, que está passando por momentos difíceis, Pai. Que o Senhor venha abençoar agora a vida do pastor, Pai, essa pregação maravilhosa e edificante. Assim como aqui na EBD, Pai. Obrigado por tudo, seu quarto coração de cada um. Meu Deus, que o Senhor abençoe aqueles que não puderam vir aqui também nessa manhã. Obrigado, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Pai. E que venhamos fazer para a sua honra e para a sua glória, meu Deus. E não venhamos a sua gloriada. Porque estamos aqui, é meio de te abrir. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. É isso. Não, que isso.